sobre esse lugar. Usa a vida do teu servo, Pai. Enquanto isso, protege a sua casa, visita a sua filha, a sua esposa. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a igreja DNA lá em Tu. Coloque suas mãos sobre toda a reforma, construção, tudo que tem sido feito lá. Nós profetizamos, Deus, que o Senhor vai trazer recursos, vai mudar a história, vai movimentar aquela cidade, porque o Teu Evangelho está sendo pregado naquele lugar, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Jesus é lindo e maravilhoso. Você concorda? E esse irmão que está do teu lado, essa irmã, passou o melhor perfume hoje. Você nem elogiou ele, né? Fala para ele: você está cheiroso. Ou já saiu, já não está mais. Não rolou muito, então diga para ele assim: eu estou sabendo que você vai pagar o meu jantar hoje. Deus vai te usar poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que tem essa fé? Não tem um tangedor para me acompanhar aqui? Se alguém quiser vir tocar esse teclado aqui, fica à vontade. Se tiver alguém que tiver o apetite de estar comigo. Você está ouvindo? Eu também estou. É o anjo. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que alegria estar aqui. Convite tão afável, né? Toda vez que eu recebo o convite desse casal pastoral, eu me alegro tanto de a gente estar junto, dividir mesa, de estarmos crescendo juntos, compartilhando juntos, e que nesses últimos meses isso tem se tornado tão frequente. E minha casa tem sido tão abençoada pela comunhão de vocês. A minha esposa, como foi dito aqui, hoje não está conosco, porque está ministrando lá em Sorocaba. E a Laurinha foi para um casamento, que eu não estou fazendo. O pastor Digão que esteve aqui semana passada, mas eu tenho que assinar, que o juiz falou que nós temos que assinar, e no caso sou eu. Eu já falei que se eu não assinar, não está casado. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, nessa festa, 5 anos na presença de Jesus. Essa igreja que nasceu, até onde foi me contado, como um improviso de Deus. Eu amo os improvisos de Deus, que os filhos de Deus estavam lá se reunindo, e a casa foi ficando apertada, e a obra de Deus foi crescendo. E é assim, a obra de Deus acontece sobre a encomenda e o cuidado de Deus, não sobre a vontade de homens. Eu me recordo do texto quando Paulo fala assim: eu estou aqui como apóstolo de Jesus, não da parte de homem nenhum, homem algum, mas da parte do próprio Senhor. Você está aqui não porque um homem quis, mas porque Deus planejou. Glória a Deus. Nós estamos aqui congregados porque fomos atraídos por laços de amor, pelo magnetismo do amor de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, fui muito abençoado junto com você aqui na ministração desses louvores. Esses irmãos entregaram a idade deles aqui para nós, nos louvores clássicos que eles chamaram aqui. Já deu para perceber que é 40 a mais. Glória a Deus. Eu vi o pastor Amarildo cantando com o pastor Amarildo, meu amigo, está aqui comigo, veio me acompanhar, parceiro, braço direito e esquerdo, está comigo há muitos anos, me tolerando, me aguentando. Esse homem, nem Moisés foi tão paciente como o pastor Amarildo é. Esse homem vai para o céu, e ele tem um espaço reservado lá. Glória a Deus. E eu vi ele cantando com tanta alegria, eu falei assim: rapaz, você entregou tua idade agora, bonito, hein? Não deixa o pessoal ver você cantando desse jeito, não. Muito bonito, parabéns. Vocês são muito especiais mesmo. Amém? Vamos lá, 2 Samuel, capítulo número 21. Você está com uma Bíblia? Você é crente? É? Não? Bom, é uma oportunidade da gente evangelizar. Se quiser aceitar Jesus, é agora, pode levantar a mão. 2 Samuel, capítulo número 21, verso de número 15. Você está com a Bíblia aí? Em download? Eletrônico, online? Então vamos. Senhor Jesus, fale conosco, dispensa sobre nós a graça da Tua palavra, o poder da Tua palavra, porque discípulos não te seguem pelo pão, discípulos te seguem pela palavra. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Estamos aqui por causa da Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. 2 Samuel, capítulo 21, verso de número 15.
Diz assim o texto sagrado. Todos acharam? Amém? Houve outra batalha, diga outra batalha, entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto. Amém? Aplauda ao Senhor pela sua santa palavra. Aleluia. Mais entusiasmo, aplauda mais gostoso, gente. A palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu fui dormir e me veio de pronto, assim, de imediato, essa mensagem no meu coração. E eu tive certeza que devia ministrar ela para vocês. Mas geralmente aquele último pensamento antes de dormir, você não lembra dele de manhã. Eu pelo menos sou assim. Raramente eu lembro um sonho, eu sei que sonhei, mas não sei o que eu sonhei. Quem que tem isso de vez em quando ou quase sempre? Quando eu lembro eu falo, é de Deus, porque como eu esqueço todos, se eu estou lembrando esse deve ser de Deus. E eu acordei com essa palavra novamente. Então ela estava antes, estava depois do meu sono, e eu tive por confirmação no meu íntimo que deveria compartilhar ela com vocês. Davi ficou exausto. Alguém já ficou exausto? Exaustão talvez seja bem definido como um cansaço tão excessivo que você na verdade acorda cansado já. A exaustão, o cansaço é uma coisa que passa, mas a exaustão ela vai além. Não adianta descansar, não adianta dormir, você acorda e não tem energia. A Bíblia diz que Davi estava exausto. E por que Davi estava exausto? Bem Davi que sempre foi tão disposto, bem Davi que foi ungido com o óleo do Senhor, e que dizia segundo o Salmo 18, minhas mãos em Deus eu opero proezas, meus braços vergaram um arco de bronze, persegui os meus inimigos e os alcancei, não parei de os perseguir até tê-los consumido. Davi era feroz, ele tinha uma energia, ele era energético. Davi tomava Red Bull espiritual, mas de repente Davi ficou exausto. Esse termo é muito poderoso, porque ver Davi exausto é um sinal de alerta. Como que um homem desse, ungido de trás da malhada, como Deus fala a respeito de Davi no Salmo 89, 20, eu acho lindo, quando ele diz, achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu o ungi. Parece que Deus está dizendo, eu estava procurei por vários lugares, não conseguia achar, até que achei Davi, meu servo, e não perdi tempo, chamei Samuel para vir na casa de Jessé, deixei todos os filhos mais velhos passarem e sair da frente, chamei o menino que estava atrás das malhadas, trouxe ele para a mesa, e derramei meu óleo em cima da cabeça dele. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se você era um que estava de trás das malhadas, e que Deus fez uma fila passar, e trouxe você aqui para frente do profeta, e virou óleo sobre a sua cabeça, então pode ter certeza absoluta, que você também pode ficar cansado. Cansado não, exausto. A mensagem hoje ela vem desconstruir esses nossos superpoderes. Eu nem acho que é uma coisa assim tão imprevisível falar sobre cansaço depois de 5 anos de labuta. Mas é muito poderoso encontrar nas escrituras a ressonância do que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus, ela não sonega as informações, ela não omite, ela não maqueia, ela não deixa como se Davi tivesse passado de ponta a ponta ileso. Aqui o texto está dizendo que ele estava exausto. E você sabe por que Davi estava exausto? Porque Davi já estava em outro patamar. Deixa eu dizer para alguém aqui, pode ser que você esteja cansado, porque Deus já te colocou em outra corrida. Nesse mesmo capítulo, Davi tem que resolver um problema diplomático. Ele está resolvendo um problema diplomático.
com os gibeonitas, que o antigo rei acabou causando um problema com outro povo que morava e que tinha a bênção para morar em Israel. Isso trouxe 3 anos de fome. Então Davi estava resolvendo um problema econômico, porque Davi não era mais o caçador de gigantes, Davi não era mais o matador de Golias. Davi já tinha sido ungido rei, Davi já estava em outro nível, mas ele queria continuar lutando batalhas. A Bíblia diz, houve outra batalha entre os filisteus e Israel. E o que foi que Davi fez? Davi foi com os seus soldados lutar contra os filisteus. Davi já tinha soldados, ele já tinha generais, e ele tinha problemas maiores para resolver, para se engajar, para colocar sua energia. Mas é como se Davi, ele não se desse por cansado. Ele queria fazer tudo, e ele não queria delegar. Ele absorvia tudo para ele. Então a exaustão foi tomando conta do coração dele, a tal ponto que ele não conseguia mais resolver as coisas. E a Bíblia vai nos dizer que essa exaustão levou o grande rei Davi a quase ser executado na batalha. Meus irmãos, pasmem, essa é a primeira vez que o Davi da Bíblia, o ungido de Deus, que vai ser o patriarca de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, está na iminência de ser morto no campo de batalha. Tudo porque ele estava exausto. Eu quero ler para você que um dia Davi, a cena em que ele aparece na Bíblia é muito linda, porque você sabe que está tendo o desafio de Golias contra Saul, né, dos filisteus, lá no vale de Elá, contra os israelitas. E aí, para que não entrem os dois exércitos em batalha, faz-se um desafio. Vamos lutar um homem contra homem. Quem vencer leva. Quem vencer foi o vencedor, o exército vencedor. Assim não há a necessidade de muitas pessoas morrerem. Apenas um homem vai lutar contra o outro homem até a morte. E nesse momento, em 1 Samuel capítulo 17, verso 39, a Bíblia vai dizer que Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo que ele tinha colocado, porque ele se voluntariou para lutar a batalha contra Golias. Só que ele colocou a armadura de Saul, porém ele não conseguia nem andar. Ele tinha dificuldade de andar, porque aquela batalha não era uma batalha para Saul lutar, era a batalha de Davi. E se Davi trouxesse Saul para a batalha, ou trouxesse a armadura de Saul para a batalha, ele não teria mobilidade suficiente para pegar sua funda e atirar a pedra em Golias. Deus estava contando com um menino ágil, disposto. Deus estava contando com alguém que confiasse nele, não em armaduras, não em espadas, escudos, estratégias e técnicas. Deus queria alguém que só tivesse a Deus. E essas foram as palavras de Davi diante de Golias: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, não com a armadura de Saul. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, em 1 Samuel 17:40, em seguida pegou o seu cajado. O que ele era? Pastor de ovelhas. O que ele pegou? O que tinha a ver com quem ele era. Quando Deus te unge, Deus não está ungindo você para você se tornar outra pessoa. Quando Deus te unge, Deus já validou tua identidade. Quando você é ungido por Deus, Deus está dizendo: seja como você é, porque a unção chegou até você como você era. Você não precisou fazer curso para virar Saul para mim te ungir. Eu vim até você na tua casa e derramei óleo na tua cabeça. Alguém aqui é ungido de Deus? Se você tem a unção de Deus, saiba, Deus te escolheu como você é.
E a Bíblia vai dizer que ele pegou seu cajado, escolheu no riacho quantas pedras? 5 pedras lisas. Quantas pedras? 5. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi levou a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade para o campo de batalha. E Deus deu vitória para ele. Aleluia. Mas uma coisa que eu quero que você perceba é que quando Davi estava lá, escolhendo as 5 pedras, ele estava num ambiente, num local de dependência, num local de sinceridade, num local de oração. Só estava ele e o seu cajado, e ele entendeu que precisava de algo mais, que Deus dispôs para ele, e ele se agachou junto ao ribeiro, e foi lá e pegou 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas, e colocou na sua bolsa. O seu riacho, o lugar onde você vai buscar ferramentas, o lugar onde você vai ser capacitado, pode ser aqui, pode ser hoje, pode ser agora, ele se torna um ambiente profético. Se alguém entrou nesse lugar hoje, como Davi desceu no riacho, se alguém vai fazer desse momento hoje, nessa primeira sessão de aniversário, nesse primeiro encontro do aniversário da casa do Pai, o seu riacho, você está escrevendo uma história na sua vida. A partir daqui, a partir de agora, algo excepcional vai ser traçado em Deus. O ambiente profético, quando o ambiente se torna profético, quando a presença de Deus se manifesta de uma forma tão especial, tão sublime, Deus começa a praticamente sinalizar o teu destino. Deus começa a apontar o seu destino. E sabe uma coisa que as 5 pedras nos contam? É que Davi precisava de uma para matar Golias, mas que Deus mandaria mais 4 gigantes para ele matar. Eu acho que vocês não me entenderam. Eu estou dizendo que o que Deus está te dizendo hoje aqui, vai dar conta, e você não precisa fazer muita força, porque quando Golias caiu, lembre-se, você só precisou fazer isso aqui, ó. Por que agora Davi estava exausto? Se ele já tinha vindo no ambiente profético, se lá no começo Deus já tinha dado para ele o que ele precisava, por que agora Davi está se arrastando no campo de batalha? O que mudou? O Deus é o mesmo, a unção é a mesma, a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, mas agora Davi está exausto. Deus mudou? Deus mudou? A palavra mudou? A unção ficou mais fraca? Diluiu, ficou ralinha? Não, o que mudou foi o Davi. Aleluia, glória a Deus. Admite, se você está exausto, é porque você mudou. Porque no ambiente profético, Deus não te deu uma pedra para Golias, Deus te deu pedra suficiente hoje para vencer o gigante de hoje. Deus te deu pedra suficiente para amanhã. Deus deu, quando deu essa obra para esse casal, deu as pedras suficientes para até o dia em que Jesus voltar. Deus não colocou no seu alforje uma quantidade limitada de pedras, de modo que um dia você tem que voltar para o riacho e dizer para Deus: Deus, foi insuficiente, veio mais gigante do que eu podia aguentar. Deus mandou para você tudo o que você precisa. Como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, vai dizer: visto como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade, no pleno conhecimento dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a sua vida cristã está se arrastando, se o seu ministério está se arrastando, eu vim entregar uma palavra hoje aqui nesse lugar. Deus está dizendo: põe a mão no alforje, que o que você precisa
está lá. Aleluia. Aleluia. À margem do rio, onde 5 seixos foram escolhidos, havia ali um ambiente profético. 5 pedras foram escolhidas, porque haveria na vida de Davi 5 gigantes. Mas vamos ver a trajetória do projétil. Quer ver a trajetória do projétil comigo? Amém? O primeiro projétil, você conhece muito bem. O nome dele é Golias. Diga, Golias. É o primeiro gigante. Sabe o que significa Golias? Esplendor, descobrir, desnudar, nudez. Golias é o sinônimo do exibicionismo. O que Golias ficou fazendo durante muitos dias lá no Vale de Elá, no desafio? Ele ficou mostrando os bíceps, ele ficou posando para foto lá. Não tem homem aí, ele falava. Não tem macho. Olha o tamanho do meu bíceps. Olha o tamanho do meu tríceps. Ele ficou se exibindo. Ele é o sinônimo do exibicionismo. Mas quem matou ele foi um homem chamado, como chama? Sabe o que significa Davi? Amado. Quando sabemos quem somos, quando sabemos o quanto somos amados, não precisamos nos exibir. Sabe como você vence a necessidade de autoafirmação? Sabendo quem você é. Era para você ter feito alguma coisa, mas eu acho que não, você não está comigo não, né? Por que nós vemos meninas, meninos, homens e mulheres se mostrando na rede social? Ovelha com pouca lã. Por quê? Sabe por que o exibicionismo existe? Sabe por que Golias existe? Porque o povo não sabe o quanto é amado. Porque a hora que você descobre o quanto você é amado, você não precisa mostrar o seu corpo. E não precisa mostrar o seu lado mais bonito. Você não precisa se maquiar, se enfeitar. Não precisa de Instagram. Não precisa de curtida, de like, de comentário para dizer quem você é, porque você sabe que Deus te ama. Esse foi o projétil da primeira bala. Um outro gigante que foi vencido pelos soldados de Davi, ou seja, pelo próprio Davi. 1 Crônicas capítulo 20, verso 4 diz: houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gézer. Naquela época, Sibecai matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. O nome Sipai significa limiar, alguém que impõe limites aos outros. O gigante, esse segundo que eu estou falando, ele representa alguém que impõe limites. Sabe quando limites são impostos a alguém? Tipo, até aqui você vai, daqui você não passa. Quem já sentiu isso? Quem que talvez na sua vida profissional, quem que talvez na sua vida, sei lá, financeira, já sentiu isso, que parece que tem algo que impõe um limite. Você tenta, mas não consegue avançar. Deixa eu saber se eu estou pregando para alguém aqui. Esse é um gigante chamado Sipai. Mas lá no riacho profético, onde Deus apontou teu destino, Deus te deu uma pedra. E essa pedra chama-se Sibecai, que é o nome do homem que matou Sipai. E Sibecai, que era um servo de Davi, significa bosque do Senhor, tecelão. Tem a ver com entrelaçar. Sabe quando você vence limites? Quando você se entrelaça numa comunidade de fé. Quando você se faz pertencer. Nós vencemos o gigante que nos impõe limites quando nós nos entrelaçamos como igreja. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus é relacional. Deus não é um Deus solitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se entrelaça. Estes três são, e vocês são um comigo. Jesus disse na oração sacerdotal: o segredo para vencer os limites impostos pelo nosso adversário é se engajar, é se envolver, é se entrelaçar como um bosque do Senhor.
Deus celebra quando nossas identidades tão diferentes se entrelaçam para consolidar a unidade da igreja. É o que diz o texto para nós. As portas do inferno, o que são portas? São limites. Porta é um limite. Quando tem uma porta fechada eu não posso avançar. Posso ou não posso? Não posso. Mas se eu sou igreja, eu posso. Porque as portas do inferno não prevalecem contra mim. Não prevalecem contra nós. Contra a igreja as portas não prevalecerão. Se nós estivermos unidos, os limites da sua vida, os teus gigantes serão vencidos. Talvez se você se engajar, dizer, quer saber? Eu vou me engajar com a causa de Deus. Eu vou me engajar com a obra de Deus. Eu vou pertencer, eu vou fazer parte. Eu vou conectar a minha vida com a obra de Deus. Sabe o que vai acontecer com a sua empresa? Adivinha? Consegue adivinhar? Consegue pressupor? Que se você se conectar com a causa de Deus, tua empresa não vai falir, teus negócios não vão falir, teus projetos não vão falir, não vai ficar amarrado, não vai ficar preso, não vai ficar estacionado, não vai ter limites. Deus vai fazer você romper. Deus vai fazer limites serem rompidos. Vamos ver o projeto de Otabala? A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã matou Lami. Elanã, que era uma das pedras de Davi, do exército de Davi, do alforje de Davi, matou um gigante chamado Lami. Lami era irmão de Golias, daquele que Davi matou, que possuía uma lança cuja haste parecia a lançadeira de um tecelão. O cara era tão grande que a arma dele chamou a atenção do escritor da Bíblia. O que significa Lami, que é o nome do gigante? Meu pão, comedor, avarento, glutão, alguém que quer para ele, tudo para ele. Você vê pelo tamanho da arma dele o que ele quer alcançar, coisas que não são dele. Mas ele se deparou com uma pedrinha do seixo chamado Elanã, que o nome Elanã significa Deus é gracioso, Deus é clemente. E o que isso quer dizer? Que nós vencemos o gigante da avareza quando nós praticamos generosidade. Deus é gracioso, Deus é clemente, Deus é abençoador. E por isso que Deus nunca tem falta de nada. Por isso que não é meu pão, é o pão nosso de cada dia. Porque Jesus, quando multiplicou pães e peixes, qual foi a atitude? Levantou, agradeceu ao Pai, partiu e deu aos discípulos. Porque Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. Que Jesus, quando ressuscitou e entrou na casa dos discípulos de caminho de Emaús, o que ele fez? Ele levantou o pão, partiu, deu graças e entregou para os discípulos. E naquele momento as escamas dos olhos caíram e disseram, é Jesus. Você vê Deus sendo gracioso, e é a graciosidade de Deus, é a generosidade de Deus, que faz com que o gigante da avareza seja vencido. Eu entendo que alguns vão alegar a avareza pela falta. Sabe por que eu me porto assim? Eu me comporto assim? Porque eu tenho medo de perder, então eu quero o meu pão. Deus está dizendo, esse gigante está dominando tua vida. Mas e se eu pudesse arrancar esse gigante da tua vida, você aceita? E se eu pudesse tirar esse medo da falta? E se eu pudesse tirar esse medo que Mamon impõe ao teu coração? E eu tenho como tirar isso. Toma uma pedrinha chamada generosidade. Eu queria poder testemunhar algo aqui para vocês, eu posso? No finalzinho do ano passado, eu e minha esposa fizemos um voto ao Senhor. E nós dissemos, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, nos dado a tua graça, estamos pagando as contas, estamos vivendo.
mas a gente gostaria de ser mais generoso com a sua causa. E se o Senhor nos abençoar, se o Senhor nos permitir viver algo diferente, eu não vou te dar o dízimo, eu vou te dar o dízimo e vou dar para uma pessoa, para alguém, ou para uma causa missionária que seja, 20% do que eu ganhar. Recentemente, meus irmãos, da onde eu tirava o meu dízimo, o meu sustento, os meus rendimentos, que eu pagava minhas contas, a bênção do Senhor foi tão grande, que o meu dízimo pagou os meus rendimentos. Falei para o pastor Amarildo, o Senhor foi tão bondoso, que Ele me permitiu pagar o meu salário para a igreja, em dízimo. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque eu estou dizendo para você, que a avareza é vencida, quando a generosidade chega. O gigante da avareza cai por terra, quando você diz para sua esposa, vamos fazer um voto, vamos abençoar a casa de Deus, vamos abençoar a obra de Deus, vamos apoiar um missionário, vamos todo mês dar uma cesta básica para alguém, vamos todo mês fazer algo, vamos fazer além, vamos ver o que Deus faz com a gente, vamos ver se falta. Eu conheço um texto que foi Davi que disse, Davi sabia disso porque ele já tinha vencido a avareza. Fui moço e hoje eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi. Eu estou sentindo que gigantes vão cair nessa casa. Se vocês querem viver um romper poderoso na presença de Deus, se você quer viver, pega a causa do outro. Vocês já estão vivendo isso. Eu tenho certeza que Deus vai dar tanto para vocês, porque Ele vai poder confiar que vocês não são uma lagoa que infartam o sistema, não são um pântano onde a água é represada, vocês são fonte, onde chega e vai, e aí Deus vai mandar cada vez mais. Quem crê nisso? Eu creio também. Jesus foi assim. A Bíblia diz, Filipenses 2:4, cada um cuide não propriamente do que é seu, mas do que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E depois que Ele fez isso, que Ele deixou de cuidar do que era dele, que já estava tudo garantido, Ele estava na glória excelsa, sentado do lado da majestade das alturas, Ele se esvaziou para salvar os homens. O que aconteceu depois disso? Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não sei se você percebeu, se você pegou, mas Jesus não era chamado de Senhor antes de ter entregado a sua vida. Qual é a forma de vencer e de romper? Até Jesus te deu esse exemplo. Você pode vencer e romper a hora que você entregar. Esse é o segredo. É por isso que é mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. Vamos ver outro projétil? É o quarto gigante que nós vamos ver cair agora. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. É uma sequência explicando a queda dos gigantes. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé. Quantos dedos ao total? 24 dedos ao todo. Ele era também descendente de Rafá, e desafiou Israel, mas Jonatas, diga Jonatas, irmão de Davi, o matou. Filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. O nome do gigante era o homem dos... Vamos, igreja. 6 dedos era o nome do gigante. O nome do homem que matou era Jonatas. 6 dedos quer dizer o quê? Alguém que quer tudo para ele. Não é alguém que tem medo de perder o que tem, meu pão, como Lami, que segura e represa para si. Não, esses 6 dedos ele é fominha. Ele olha o teu e fala, é meu. Ele cobiça tudo, ele quer agarrar tudo, tudo para ele. Venha a mim o teu reino, é a ideia dele, a oração que ele faz. Mas ele encontrou com um homem chamado Jonatas, e Jonatas significa Jeová deu.
Nós vencemos o gigante da ambição quando sabemos que quem nos acrescenta é o Senhor. Isso aqui é para quem está jogando no Tigrinho. Isso aqui é para quem está jogando no Bet. Isso aqui é para quem jogava, não sei se ainda joga, lá no jogo do bicho. Isso aqui é para quem faz especulação no mercado imobiliário, comprando e vendendo sem gerar riqueza. Especulador, oportunista. Porque se você ganha em comprar e vender alguém. Agora, se você ganha porque você investiu numa empresa e ela produziu riqueza e teve proventos, aí todo mundo. Se você compra e vende, você não passa de um especulador, você só quer arrancar de alguém. Deus pode abençoar alguém que é um oportunista? Pode. Deus pode. Deus não abençoa oportunistas. Deus não abençoa ambiciosos. Deus abençoa quem crê que quem acrescenta é Ele. Faz sentido isso para alguém aqui? Está cheio de crente. Eu conheci um, semana passada eu atendi. E estava para perder o casamento e para dar um tiro na cabeça. Perdeu 700 mil reais em 2 anos. No mercado financeiro. Ele diz, eu vou ganhar. Ele ganha 100. Aí ele põe mais. Ele perde 1000. Falou, perdi o patrimônio de 30 anos de trabalho. Só me resta tirar minha vida. 2 filhos. E uma esposa que ama ele. Porque o gigante da ambição dos 6 dedos, quero muito, ele só pode ser vencido quando você diz, só Deus pode prover o que eu preciso. Eu confio que Deus vai prover. Porque eu não vou ser um aproveitador. Ah, bispo, mas espera aí, o cara da agência que compra e vende, ele comprou, ele teve a capacidade de comprar, ele pôs na loja dele. Ele arrumou o carro, ele vai te dar garantia. Se der problema ele vai ter que pagar, vai ou não vai? Então ele não é um aproveitador. Mas há muitos negócios que nós acabamos fazendo, que na verdade nos levam para a ambição e não para a produção de riqueza. Deus não te fez um aproveitador, Deus não te fez uma pessoa que ganha às custas da derrota do outro. Deus te fez um produtor de riqueza. Aonde você pôr a mão, Deus vai prosperar. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra? E agora eu quero falar a respeito do último gigante. Esse não é um gigante Golias que mais me chama a atenção. O gigante que mais me chama a atenção foi aquele que eu guardei para o final, que foi aquele que quase matou Davi. No dia em que Davi estava exausto. 2 Samuel, capítulo 21, verso de número 16 diz, o nome dele é meio estranho, e é um bom nome para você pôr no seu filho, caso você queira inspiração. Isbi-Benob, olha que nome lindo. Nunca vai ser zoado seu filho, nunca vai sofrer bullying. Isbi-Benob, ele era descendente de Rafá, e ele prometeu, vou matar Davi. Ele prometeu, vou matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava, só a ponta da lança pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Isbi-Benob estava na captura. Ele entrava no campo de batalha não para matar ninguém, só Davi. Ele veio como um míssil teleguiado do inferno. Vou matar Davi. E exatamente naquela luta Davi estava exausto. Porque quando você está exausto, pode ter certeza que o diabo está levantando uma situação, um gigante, para te dar um golpe de misericórdia. Mas, aleluia,
Abisai, filho de Zeruia, foi ao socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Você é luz do mundo. E se você sucumbir, se você fracassar, se você parar, a luz da sua casa vai se apagar. A lâmpada da fé vai se apagar no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, na sua faculdade, na sua escola, na irmandade. Cadê fulano? Apagou a luz, ficou um pouco mais escuro. Não podemos deixar a luz se apagar. Se a sua luz estava se apagando, Deus mandou uma palavra hoje nesse lugar. Se alguém estava pensando: meu Deus, está pesado demais, eu não aguento mais, eu estou exausto, Deus está dizendo: hoje eu vim para acender a tua luz. Porque a Bíblia diz que Ele não esmaga a cana quebrada e Ele não apaga o pavio que fumega. Deus vai incendiar você, Deus vai acender você. E aí o texto vai dizer que Abisai, ele chega para matar um gigante. Esse gigante, que tem o nome de Esbibenob, que significa lugar, habitante de um lugar alto, que conota ostentação, altivez, arrogância. Esse gigante que entrou na guerra destinado a acabar com Davi. Talvez porque quando nós estamos exaustos, e não deveríamos estar, porque se nós estamos exaustos, alguma coisa está errado, não com a unção, já vimos isso, não com Deus, não com a palavra, mas conosco mesmo. E o que a gente quer quando a gente está exausto é que alguém nos reconheça, que alguém veja que, poxa, já que eu estou me matando aqui, poxa, bem que um reconhecimento podia vir. E é por isso que muitos homens de Deus acabam caindo, é por isso que muitas mulheres de Deus caem. Porque quando ele fica cansado, ele quer uma retribuição, uma compensação. E a compensação, às vezes, não é um presente de Deus, é a lança de Esbibenob, é o gigante dando golpe de misericórdia. Porque se você for às costas, porque Deus não tem isso para você, a Bíblia diz: aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tudo que você está te levando à exaustão, não procede de Deus. Não procede de Deus. Deus não leva os seus filhos à exaustão. Pelo contrário, Salmo 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas... Desculpe, Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus tem refrigério para você. Deus tem um riacho para você. Deus tem armas novas para você. Davi não era para estar naquela guerra. Davi já tinha as pedrinhas. Era só deixar a pedrinha acertar. Do jeito que deu certo com Golias, tem que dar certo com Esbibenob. Estou dizendo para alguém aqui que está tentando e falou: parece que eu perdi o jeito. Não é que você perdeu o jeito, é que você está pondo muita força. E quando a gente põe muita força, o tiro sai pela culatra. Ao invés de sair suave, como saiu naquele dia no vale de Elá, e o Golias caiu para trás, você está pondo tanta força. Você está jejuando tanto, está orando tanto, está chorando tanto, está reclamando tanto, está murmurando tanto, que na hora de atirar a pedra sai pela culatra. Deus está dizendo para alguém aqui: Abisai significa: o meu pai é um dom. Aleluia. Dom é um negócio que a pessoa faz e que ela nem percebe, é fácil.
Ô Davi, por que está difícil matar esses Bibenob? Você mata fácil o gigante. Você matou 4. Por que esse daí está tão difícil? Cadê o dom? Deus está falando com alguém aqui hoje. Está pondo muita força. Deixa fluir. Simplesmente deixa fluir. Como era quando você era um menino, sem armadura, sem diplomacia, sem política, sem ter que ficar resolvendo problemas econômicos. Quem é você, Davi? Você é Saul ou Davi? Eu fui buscar quem lá? Eu fui buscar Saul ou eu fui buscar Davi para matar gigantes? Quem? Fala para mim. Quem foi que Deus foi buscar? Davi. Você. Você Deus foi buscar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você dá conta desse recado. Você consegue. Deus te escolheu. Deus não errou quando escolheu você, quando apontou o dedo para você e disse: Samuel, é aquele ali, ó, é aquela ali, ó, esse pastor aqui, essa pastora aqui, vai lá e unge eles. Deus não errou quando te escolheu. Deus sabe que você dá conta do recado. Por que você está tão exausto? Meus amigos, imagine vocês. E se Davi morre? O grande rei Davi, pela lança de um homem que entrou no campo de batalha só para matar ele, alguém altivo, arrogante, e disse: eu vou injetar arrogância dentro do coração de Davi, eu vou matar Davi. Mas nessa hora Abisai aparece, do nada, irmão. Meu pai é um dom, o meu pai é um dom, o meu pai é um dom. Sabe quando você consegue matar a altivez? Quando você lembra a origem dele. Meu pai é um dom, que não é porque você é bom, é porque o seu pai é um dom. Quando você está ligado que o seu pai é um dom, você sabe que você chegou aqui porque o seu pai te abençoou. Teu pai é o dom. Você tem origem. Você não veio do nada. Você não chegou aqui pelo acaso. E você não precisa se gabar. Você está aqui porque você tem lastro, porque tem oração que foi feita por você, porque alguém clamou pela tua vida, porque alguém um dia disse: vai ser vencedor, vai conquistar, vai avançar, vai vencer, vai empreender. Aleluia. Sabe, quando nós ouvimos a expressão meu pai é um dom, isso nos remete a Jesus. Porque toda vez que Jesus aparece falando, quando ele aparece falando, ele está falando: eu vim pregar o evangelho do meu pai, que o meu pai é bom, que o meu pai ama vocês, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Meu pai é um dom. Aí você se sente exausto, mas Abisai chegou. E você se sente que tem um gigante tentando te matar, mas Deus manda eu te dizer que Abisai chegou. E você sente que você vai sucumbir, mas Deus está dizendo: o seu Abisai chamado Jesus chegou. Porque Abisai é o herói do herói Davi, e Jesus é o herói da casa do Pai. No 5º ano dessa casa, em meio a algumas exaustões, Abisai chegou, Jesus chegou para colocar Esbibenob por terra. Gigantes vão cair hoje. Gigantes vão cair por terra hoje, porque Jesus está neste lugar. Jesus vai dizer para aquela mulher lá em João capítulo 4, versículo 10: mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, se tu conhecesses o dom do Pai, de Deus, e quem é que te pede de beber, tu me pediria, e eu lhe daria água viva. Meu Pai é um dom. Jesus está dizendo para alguém agora que está exausto. Jesus está dizendo a alguém que está sendo perseguido, que está sentindo o respirar no cangote do Esbibenob. Deus está dizendo para você: eu cheguei.
Eu sou o seu Abisai. Eu vim salvar você no fronte de batalha. Você não vai tombar aqui. Sabe por quê, Davi? Porque você não é mais um soldado. Agora você é um rei. Você é rei. Quando eu te escolhi lá, eu escolhi um pastor. Quando você matou Golias, você era um soldado. Mas agora eu te fiz um rei e você voltou a ser soldado. Vai para o teu lugar. Senta no teu trono e deixa a quinta pedrinha fazer o que ela tem que fazer. Porque tudo que Deus te deu no seixo, no riacho, é um destino profético. É um apontamento profético. Por favor, olhe para alguém que está do teu lado e diga: tudo que Deus te deu era para um momento como esse. Fica tranquilo, vai dar certo. Teu pai é um dom. Se o cansaço está te tornando vulnerável, se o gigante se tornou muito grande, o gigante ficou maior do que era, eu tenho uma notícia para você: Abisai chegou. Seu pai é um dom. Seu pai é um dom. Jesus chegou neste lugar. Jesus chegou. Se você puder, fique de pé. Eu me refiro a alguém aqui hoje que está se arrastando. Eu quero me referir a alguém hoje que está no fronte de batalha e está dizendo: eu estou reunindo minhas últimas forças. Alguém que pode ter dito: eu vou lá hoje, mas se me chamar para ir amanhã, eu já não sei se eu aguento. Alguém que pode ter dito: eu estou até aqui, andando na reserva, mas agora eu não sei mais se eu aguento. Eu estou dizendo para você, essa é a notícia que Deus me deu antes de dormir e que Deus me deu depois que eu acordei. A sua luz não vai se apagar. Se você quiser vir reabastecer, se você quiser vir buscar pedrinhas, o riacho está aqui, ó. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente, tocar nesse altar, porque nós vamos fazer uma oração. Nós, os filhos de Deus, vamos orar com você aqui nessa casa. Pode vir. Isso, vem buscar renovo. Se você não está mais aguentando, não tem mais força, está exausto, está cansado, está cansada, está pesado, esse Bibenob está atrás de você, é o gigante. Ele não te deixa quieto, não te deixa em paz. É uma perseguição, uma luta. Deus está dizendo para você: vem para cá, porque o teu Abisai chegou hoje, e você não vai